Então, né? Como tu disse, é um monte de doenças que vem nos preocupando, que vem nos atrapalhando, né, a nossa vida. E a chikungunya é uma doença que ela foi introduzida no Brasil lá por 2015, mais ou menos. Foi mais ou menos na mesma época que a Zika vírus. E desde então ela tem tido várias epidemias lá para a região norte, nordeste também. E agora, este ano, nós iniciou casos aqui no Paraguai, nosso país vizinho, né? E então, Paraguai com nós aqui é muito fácil, né? A Muito comunicação próximos, né? muito próximo e as pessoas, né, fazem toda essa questão de ir para lá e também vir para cá, né? E acabou introduzindo na cidade de Foz do Iguaçu. Então nós temos muitos casos positivos em Foz que até logo no início era somente casos importados, mas já teve casos autóctones que a pessoa não saiu da cidade, ela pegou lá em Foz. Em São Miguel, nosso município vizinho, também já teve casos autóctones e Matelândia também. Aqui em Medianeira, até o momento, nós estamos com 2 casos importados, né? Não tivemos nenhum caso daqui ainda, mas o nosso risco é grande, por quê? Porque a febre chikungunya ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. E isso nós temos bastante, né, João? Que a gente vem falando sempre Sim, muito sobre isso. Então, é o exato. mesmo vetor que transmite a dengue, é o vetor que transmite a chikungunya. E qual que é, assim, o nosso medo, a nossa preocupação? Por que que nós estamos movimentando aí os comerciantes, os empresários? Porque a chikungunya, diferente da dengue, ela tem os mesmos sintomas iniciais, são os mesmos sintomas da dengue. Febre, dor no corpo, né? É praticamente igual, que fica até difícil de você fazer o diagnóstico. Você pensar em chikungunya, tu vai pensar primeiro em dengue. Mas a diferença delas é que a chikungunya, ela acaba dando muita dor nas articulações, principalmente a articulação de mãos e pés. E essa dor é uma dor que inflama as juntas, né? Sim. Como falam, né, João? Inflama, dá tipo uma inflamação. E muitas vezes, em muitos casos, em torno de 70% dos casos, essa inflamação ela pode se tornar crônica. E o que seria isso? A pessoa pode ficar de 3 meses até 5 anos com esse problema. Qual seria o problema? Essa inflamação torna a pessoa incapacitante. Então, Perde a condição de trabalhar. perde a condição de trabalhar. Então, os afastamentos, né, de trabalho será muito maior até do que o Covid, se acaso nós permitirmos que tenhamos essa epidemia no nosso município. Aí, de fato, é uma situação preocupante. Só falando um pouquinho de dengue, qual é o índice de infestação que Medianeira tem conhecimento hoje, atualizado? Então, nosso último levantamento foi em janeiro. Nós estamos agora, essa semana, iniciamos ontem o levantamento. Então, até talvez amanhã, até final de semana, a gente tenha um índice mais atualizado. Em janeiro, nós estávamos com 3%. Que Né? já é preocupante. É um índice alto, né? Bem preocupante mesmo. E agora, então, nós estamos pós-chuva, né? Então, e a gente sabe que a maioria dos criadouros, eles são encontrados nos quintais das pessoas. Quando a gente faz esse levantamento e quando os agentes endemias passam visita nas casas das pessoas, então, assim, muitos falam dos terrenos baldios, mas os terrenos baldios não são os locais onde tem mais criadouros. Claro que vai ter se as É pessoas nas jogarem isso. casas, É na nas área casas. urbana, né? Isso, dentro dos quintais. São as cisternas que não são bem fechadas, ou então a pessoa pega lá um balde e guarda água. Ah, mas eu uso toda semana. Mas o mosquito vai lá, deposita os ovos ficam, não fica na água. Você jogou a água, pensou, não, joguei fora. Não, os ovos, eles ficam eles se prendem. Hibernando, tipo assim. Eles se prendem, grudam ali dentro dos baldes seriam. Então, se você guarda água de chuva,
jogou a água, passa uma esponja, lava bem para poder estar tirando esses ovos. Em coisinha de água de cachorro, água de passarinho. Ah, mas eu troco a água, coloco água limpa. Mas se você não lava também, você não vai estar Os ovinhos destruindo podem os estar criadouros. na parede Isso. do recipiente. Isso, na parede do recipiente, exatamente, João. E então, assim, tomar cuidado, as caixas d'água, né, tem que estar sempre bem vedadinho. Vasinho de flor. Vaso de Ou flor. a bandejinha do vaso, né? Isso, e com toda essa chuva agora, até um brinquedo de uma criança que ficou lá fora e acabou acumulando água pode se tornar um potencial criadouro de dengue. Então, assim, as calhas também, dá sempre uma limpada nas calhas. Então, assim, prestar atenção. Se uma vez por semana você tirar uns 10 minutos para olhar o seu quintal, olhar o que pode, né? E você tá eliminando esses criadouros, se cada um fizesse isso, nós poderíamos vencer essa guerra, porque eu falo, é uma guerra contra o mosquito, né? É verdade. Bom, nós falamos sobre a questão dos criadouros para eliminar possíveis focos. Acho que cada um tem que fazer a sua tarefa de casa, seu dever de casa, né, Cleide? E aí traz agora essa preocupação da chikungunya, como você começou falando no início da nossa conversa aqui, né? Exatamente. E é aquela coisa, né? Como antes eu estava falando dos terrenos baldios, né, João? Se tem lixo nos terrenos baldios é porque alguém jogou lá também, né? A gente tem que pensar nisso. Exatamente. E estamos numa época, assim, de chuva, calor, né? Extremamente é o que o mosquito mais gosta para ele se reproduzir. Para eclodir, né? É propício realmente, né? Apesar de que o mosquito tem evoluído tanto, uma vez ele postava ovos em água limpa e parada. Hoje em dia ele já não tem mais isso. Pode ser água suja. Tendo água ele já está. Uma vez era só no calor. Hoje em dia a gente tem epidemias até em invernos. Então o mosquito evoluiu. Quem não evoluiu foi o ser humano, que continua jogando lixo em rua, né? Uhum. Eu tenho, assim, pavor. Às vezes eu tô na rua, eu vejo carros passando, jogam latinha pela janela do carro, jogam papel de bala, porque até num papel de bala... Ele pode fazer uma conchinha Isso. E acumula água. Né? Então, assim, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas de jogar lixo na rua, de pegar o seu lixo da sua casa e levar lá num terreno baldio, sendo que nós temos, né, a coleta que passa regularmente em todos os bairros. Então, assim, não teria desculpa, né, para fazer a coisa certa, mas eu não sei o que passa realmente na cabeça das pessoas para estarem fazendo isso. E eu tirando o lixo da minha casa e jogando lixo lá num terreno longe da minha casa, eu não vou estar livrando a mim de não ficar doente. Eu não vou... eu estou isento do problema. Não, pelo contrário, né? É uma coisa que não escolhe, o mosquito não escolhe quem vai picar, porque é o mosquito fêmea, ela precisa se alimentar, precisa do sangue para estar maturando os ovos, e ela é desesperada para isso, porque ela faz, como uma mãe faz pelo seu filho, ela também faz isso, né? Uhum. Então, assim, aí a gente pensa assim, será que a culpa é do mosquito mesmo ou a culpa é do ser humano que cria os locais propícios para o mosquito estar postando os ovos, né? Complicado tudo isso, né? Muito. E a chikungunya, ela tem tratamento, né? Você falou, mas pode levar até 5 anos? Isso, como toda doença viral, ela não tem um tratamento específico, né? A gente trata os sintomas dela, como a dengue é assim também, né? Uhum. A gente trata somente os sintomas, então vai tomar analgésico, medicamentos fortes realmente para dor por bastante tempo. Nós tivemos um caso aqui em Medianeira em 2018, foi um caso importado. Essa paciente, ela veio lá do norte, com dengue, chegou aqui com dengue e logo em seguida ela falava assim, enfermeira, eu não consigo pentear meu cabelo de tanta dor que eu sinto nas minhas mãos. Evoluiu para chikungunya. Aí eu falei para ela, vamos fazer o exame porque vai que a senhora também se contaminou pela chikungunya e foi o que aconteceu. E foi 2018, eu estava falando com o médico que acompanhou ela, ele falou que ela ainda toma medicamento para dor. Então, em 2018, nós estamos em 2023, há 5 anos. Há 5 anos, né? Então, que ela vem acompanhando. Agora já não é mais tanta dor, mas diz que por 3 anos ela tinha muita dor e quase não conseguia fazer nada.
por conta disso. Então, como eu falei no início, é uma doença que ela acaba incapacitando a pessoa, né? E não é isso que nós queremos, né? Parar de trabalhar, tem problema para Sim. sustentar a família, o empresário, a empresa vai sentir a falta do funcionário, vai ter que contratar outro. Né? Então, assim, eu comecei a ficar muito preocupada e falei, gente, o negócio é sério. Às vezes nós vamos ter um impacto econômico talvez até maior do que tivemos com o Covid. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos é que o município prospere e que as pessoas fiquem bem, sejam saudáveis, e não pessoas doentes, né? Porque como cronifica... Bom, esse encontro é aberto, então, para o empresariado, né? Para quarta-feira, né? Isso, nós entregamos convite nas empresas aqui em Medianeira, foi também entregue para a CIMI convidar os seus associados, mas é aberto para todos os empresários que quiserem. O que nós vamos estar fazendo lá? A gente vai estar conversando, tendo um bate-papo sobre essa doença, mostrando realmente o que pode acontecer, né? E pedir ajuda de todo mundo, porque eu falo, essa é uma guerra de todos nós, né? E a chikungunya não é transmissível de pessoa para pessoa, né? Só o mosquito que transmite. É só o mosquito que transmite, né? Mas como nós já passamos por várias epidemias de dengue, a gente sabe o quão fácil é, né? E a dengue agora muitas pessoas já tiveram. Então, assim, a gente já não tem mais tantos casos como a gente tinha lá em 2010, 2016, que nós tivemos mais de 3.000 casos, né? Porque as pessoas já têm os anticorpos, então cada vez são menos pessoas, na verdade. Mas agora a chikungunya, ninguém teve, né? Então, ninguém tem anticorpo. Então, assim, para termos uma epidemia, é rapidinho, né? Pois é, e preocupante, né? Porque o convite já deixa as pessoas de orelha em pé, né, Cleide? Risco de epidemia de chikungunya. É isso. Bem enfático para poder as pessoas entenderem que tem que participar desse bate-papo para se prevenir. Porque, né? Como eu disse, nós temos o vetor presente aqui no município. Então, se chegar a introduzir, uma pessoa vir contaminada e o mosquito aqui picar ela e começar a picar outras pessoas, é muito fácil, é muito rápido, sim. Cleide, obrigado pela entrevista, foi bem esclarecedor. Acho que as pessoas devem entender a necessidade, né, de se enganjarem nessa luta. Porque, como você disse, não é porque eu vou jogar lixo num terreno baldio, 3, 4 quadras da minha casa, eu vou estar livre do risco de pegar a dengue ou outras doenças inerentes ao mosquito, né? Sim, como eu falei, cada um pode fazer a sua parte, né? Nessa luta, nessa guerra, cada um fazendo a sua parte, porque não é somente o poder público que vai fazer a sua parte. Até porque a prefeitura não vai entrar no lote do cara para limpar. Não, né? E nós não damos conta também. Nós não damos conta de limpar todos os imóveis, todos os lotes, né? E nem tem como, não temos condições disso. Então, assim, o que nós pedimos encarecidamente para que cada um faça a sua parte. Encontrou um copinho na rua, recolhe o copinho, não vai cair a mão de ninguém de ajuntar lixo na rua, né? E principalmente que não joguem lixo na rua, né? Acho que esse é o pedido que nós não deveríamos nem estar fazendo, é uma coisa que não precisaria dizer, né? Não precisaria falar, mas a gente pede, né, encarecidamente, que cada um faça a sua parte. E olhe seu quintal. Pelo menos uma vez na semana, olhando o seu quintal, a gente pode interromper o ciclo do mosquito e, quem sabe, Medianeira se destacar como um município grande, que sempre tivemos problemas, mas conseguimos segurar. Resolver, né? Isso, exatamente.